Oi, gente! Aline Vicente falando com vocês. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11 do livro que nós estamos lendo, Gatilhos no Casamento. E esse capítulo, a Amber que escreveu, e ela deu o título de Quando está faltando sexo no casamento. E ela começa contando uma mentira que é muito falada, que é que o homem gosta mais de sexo do que a mulher. Na verdade, Deus nos criou como seres sexuais para fazer sexo após o casamento. E nós devemos desfrutar disso, nós devemos aproveitar do sexo, né? O sexo é um presente de Deus e é a celebração do nosso casamento. Nós não devemos guardar o sexo numa caixinha após o casamento, mas utilizá-lo com a frequência que você desejar, né? Que o seu corpo pedir. Mas esse tipo, né, de falácia, esse tipo de comentário que a gente ouve, ele acaba prejudicando o nosso casamento. Por quê? Porque a gente acaba comparando, né, o nosso relacionamento ao que se fala, ao que é o geral, mas não existe um geral, não existe um padrão. Cada caso é um caso. E ela diz aqui que teve um casal, né, que após o casamento descobriu-se que a mulher tinha mais vontade de fazer sexo do que o marido. E por conta dessa falácia, ela começou a achar que o casamento dela tinha um problema, que ela tinha alguma coisa estava errada, ou que o marido dela, né, tava com algum problema, ou que ele tinha alguma coisa errada. E isso começou a afastar os dois. Criou-se uma grande frustração, que cria o ressentimento, e aí geraram os gatilhos de raiva, e os dois acabaram se desconectando. E claro, né, pode realmente, quando falta sexo num relacionamento, pode realmente ter uma razão. E essas razões podem ser inúmeras, mas nem sempre essas razões são claras, são óbvias. E a Amber, ela coloca algumas delas aqui. A falta de intimidade, ela escreve, pode ser por limitação física, doença, depressão. E tudo isso aqui, né, a limitação física, doença, depressão, precisa ser tratado. Então, se você tem percebido que existem limitações físicas, que você está doente, você tem que procurar um médico. Você não pode usar isso daqui como uma desculpa para negligenciar o sexo na sua vida. Tem mais, conflito de agenda, ou seja, né, às vezes uma pessoa tá mais cansada à noite, a outra tá mais disposta de manhã. Eu mesma, eu sou matutina e o meu marido é noturno, mas a gente dá um jeito nisso. Responsabilidade com a criação de filhos, né? Às vezes a gente acaba priorizando mais isso do que o nosso casamento. Constrangimento, muitas pessoas não se sentem à vontade na hora do sexo por conta da vergonha. Ai, mas e se eu disser que eu gosto assim? Mas e se eu ficar assim? Mas o meu corpo tá assim? E a vergonha, ela acaba também afastando. Mas nenhuma dessas situações aqui é uma desculpa para você negligenciar o sexo com o seu marido. Na verdade, nós temos que ser intencionais. E eu sei que muitas mulheres falam assim, ai, mas no final do dia eu já limpei toda a minha casa, eu já cuidei dos meus filhos, eu tô cansada. Aline, o que eu faço? Não faça isso. Nesse dia você deixa a casa suja, nesse dia você seja intencional para estar disposta para o seu marido à noite. Você deixa as crianças ali fazendo alguma atividade que não vai exigir tanto de você. Nós sabemos como contornar a situação para que a gente tenha um dia mais leve. Ah, mas eu me programei para ter esse dia leve e não deu. Eu sei que às vezes acontecem coisas inesperadas no nosso dia, mas se a gente for intencional todos os dias, né, para ter isso à noite, para oferecer, para estar disposta para o nosso marido à noite, as coisas vão mudar. E antes de continuar falando sobre isso, eu quero ler para vocês alguns versículos que a Amber colocou aqui sobre sexo, que estão na Bíblia, e o que é que Deus fala para nós sobre sexo. 1 Coríntios 7,5 diz assim: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. O homem e sua mulher, esse aqui está em Gênesis 2,25. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Cânticos dos Cânticos 1:2. Ah, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos. Sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho.
Provérbios 5, 18 e 19 diz: seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. E a Ember, ela coloca aqui que se existem muros nessa área, na sua vida, por conta de algo que aconteceu no passado, por conta de discussões sobre isso, ou por uma expectativa frustrada, isso precisa ser conversado, né? Precisa ser confessado, precisa ser exposto para que seja mudado. Não há como a gente mudar se calando. Então, ore junto com o seu marido, sentem e conversem. Você percebeu que a conversa tá esquentando, né? Tá virando uma discussão. Então, você para e conversa novamente. Mas a área sexual de um casal, dentro do casamento, obviamente, né? A gente sabe que o sexo foi feito pro casamento. Ela precisa ser saudável. A intimidade no casamento não pode faltar. E a questão da falta de sexo, na verdade, ela precisa ser mais discutida, né? Dentro das igrejas, em pequenos grupos, células, para que a gente possa entender melhor por que falta isso, o que é. E nós como mulheres, né? O que eu posso dizer para vocês é que nós precisamos amar e abençoar o nosso marido. E o sexo, ele tem que ser afetuoso, tem que existir carinho, tem que ser excitante e tem que ser agradável. Então, tá existindo carinho nesse sexo? Não, Aline, o meu marido, ele vem, ele faz lá o que ele quer, ele só pensa nele. Vamos conversar sobre isso. Olha só, eu quero muito, muito me dedicar ao sexo com você. Eu quero muito estar presente aqui com você enquanto a gente está fazendo sexo, mas eu preciso que você seja um pouco mais carinhoso. Será que dá pra gente beijar um pouquinho mais, abraçar um pouquinho mais? Será que dá pra durante o dia você me mandar uma mensagem carinhosa? Pode ser que inicialmente isso seja até meio robótico. Mas não importa, seu marido, ele vai se habituar com o que você deseja. Só que se a gente deixa do jeito que tá e a gente fala, ai, deixa, vai, ele quer, vai, ele faz, acaba logo, termina logo. Gente, isso não pode ser uma vida sexual boa. Isso não existe. Essa coisa de, ele vai rapidinho, termina, já tá bom. De jeito nenhum. O sexo é a intimidade com o seu marido. Uma vez a minha irmã me falou algo e eu gravei aquilo. Nós buscamos a intimidade com Deus, né? Nós paramos ali, nos dedicamos, somos intencionais em ler a palavra, somos intencionais porque aquilo vai revelando mais de Deus para nós. E nós vamos ficando cheias do Senhor. Quando a gente deixa a nossa intimidade no casamento separada, como a gente vai crescer no nosso relacionamento, como nós vamos amadurecer no nosso casamento, como nós vamos conhecer mais o nosso marido. A Ember, ela escreve uma frase que responde isso que a minha irmã diz, o sexo alimenta a nossa necessidade de amor e o amor alimenta a necessidade de sexo, ou seja, uma coisa está ligada à outra. Sem intimidade, nós não vamos amar mais o nosso marido. O amor vem do sexo, o sexo vem do amor, um não pode faltar. Nós não podemos amar sem ter relações sexuais com o nosso marido, obviamente. Voltando ali, se você tem alguma doença, alguma limitação física, você precisa tratar. Mas sendo alguma negligência por qualquer outra coisa, isso não pode acontecer no seu casamento. Isso é uma brecha enorme aberta, como diz aqui em Coríntios. Isso é uma brecha aberta para que Satanás nos tente. E nós precisamos então estar dispostas para o nosso marido, sermos intencionais nessa área. Mas Aline, não sei, eu não tenho vontade. Fale para o seu marido, olha, eu não sei, eu não tô tendo muita vontade. Será que a gente pode mudar? Será que a gente pode fazer alguma coisa diferente? Né? O que é que a gente pode mudar? O que a gente pode tentar? Será que a gente pode mudar o lugar da casa? Será que a gente pode fazer algo? Gente, a gente precisa conversar. Sabe o que eu acho muito engraçado? Que a gente fica pelado com o nosso marido, a gente deita na cama com o nosso marido, a gente faz sexo com o nosso marido, mas a gente não consegue falar sobre sexo com o nosso marido, porque nós temos vergonha. Olha, vergonha a gente tinha que ficar na hora que a gente tá pelada ali na cama, não é?
E não, nós temos que conversar, não podemos ter vergonha, não podemos ter... Ai, não sei se eu posso falar isso. Gente, o nosso marido, ele é o nosso amigo, o nosso confidente. Tudo isso está relacionado à intimidade. Olha como o sexo, ele é algo necessário na vida do casal. E é necessário conversar com o marido em relação a essas coisas. Você sabe que eu e o Vi, a gente não tinha tanto hábito de conversar sobre isso, né? Nós não tínhamos umas questões muito profundas nessa área, mas nós não tínhamos o hábito de conversar. E de um tempo pra cá a gente tem conversado muito sobre isso, né? Depois de uma relação a gente conversa sobre a relação, né? Porque fala, não pergunta, foi bom pra você, né? Não tem algo assim, mas você tem que perguntar. Foi bom? Foi bom quando a gente fez assim? Foi bom quando eu te toquei assado? Foi bom quando eu te beijei assim? A gente tem que perguntar pra continuar. E muitas vezes a gente ouve, depois que eu casei ficou pior. Não, não. Quanto mais você lê ali a Bíblia, mais o seu relacionamento fica melhor com Deus. Quanto mais você faz sexo com o seu marido, melhor fica o seu relacionamento com o seu marido. Então o casamento é resumido ao sexo, Aline, que você tá falando? Não. O casamento é resumido a intimidade. E não há ato mais íntimo dentro do seu casamento quando você está na cama com o seu marido, fazendo amor com o seu marido, se soltando, se entregando, sendo do seu marido e o seu marido sendo seu. É aquele momento, é o ápice do casamento. E aquilo precisa abrir portas para que vocês tenham conversas mais íntimas, para que vocês tenham momentos mais íntimos, confissões mais íntimas, confiança mais profunda. Vocês entendem a profundidade do sexo no casamento? Não é só por prazer, obviamente é muito bom fazer sexo, mas ele vai muito, muito além. E um casamento que tem a vida sexual saudável tem gatilhos de raiva reduzido em todas as áreas. Todas as áreas. Quando você tá bem sexualmente com o seu marido, quando você tem todo o prazer, né? Quando você tem a relação sexual, você tem que atingir o orgasmo. Então a relação sexual, ela tem que ser completa pra você. Quando isso acontece no seu relacionamento, as coisas começam a melhorar. Às vezes você tá até mal-humorada, você fala, tudo bem, você releva umas coisas. Por quê? Porque o sexo, Deus é tão perfeito que o sexo, ele traz uma sensação de bem-estar no nosso corpo, a ponto da gente relevar coisas que se a gente não tivesse feito sexo, a gente daria de repente ali uma resposta mais ríspida. Então, vamos ser intencionais? Vamos ser intencionais essa semana, hoje, amanhã. Marque um dia, nem que você tenha que deixar um dia marcado. Seja intencional. Se o seu problema é cansaço, se canse menos durante o dia. Se o seu, mas é que eu fico o dia todo limpando a casa. Limpe menos a casa naquele dia. Mas Aline, realmente eu sinto dor. Eu acho que eu tenho um problema hormonal. Procure um médico urgente. E se isso está acontecendo com o seu marido, peça para o seu marido fazer a mesma coisa. Depois nós vamos ver quantos testemunhos nós vamos receber. Porque isso não é só importante para o homem, gente. Isso é muitíssimo importante para nós também, o quanto nós nos sentimos amadas e desejadas pelo nosso marido, nós nos sentimos priorizadas, isso precisa existir no nosso relacionamento, amém? Vamos orar para que Deus, ele possa trazer essa sabedoria para nós, essa intencionalidade para nós e que nós não venhamos mais usar desculpas para negligenciar o sexo. Meu marido me respondeu assim, meu marido ele fez isso, ele merece, não, vai ficar sem. Gente, sexo não é castigo, não deveria ser. E nem deveria ser arma de manipulação. Vigiem, não manipulem o marido de vocês com sexo. Sexo é a celebração do casamento, amém? Vamos vigiar e vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra, Deus, a tua palavra é completa. O Senhor nos fez de maneira tão perfeita, nos fez para aproveitarmos o casamento com o nosso marido e reservou um momento específico de intimidade que nos traz
tanto prazer, nos faz querer estarmos mais juntos, nos faz amar mais o nosso marido. Ó Senhor, obrigada porque esse momento também é um momento em que permite que nós multipliquemos, né? É daí que vem a vida. Ó Deus, o Senhor é perfeito demais. Obrigada, Pai. Mas hoje nós queremos também te pedir perdão. Queremos te pedir perdão por todas as vezes que colocamos a desculpa nos nossos filhos, no nosso cansaço, colocamos desculpa na casa, colocamos a desculpa no nosso marido para negligenciarmos o sexo no nosso casamento. Senhor, coloca agora, Pai, intencionalidade nessa área no nosso casamento, que nós venhamos a não nos constranger, mas nos soltar. É o nosso marido, nós o escolhemos para estar na nossa casa, nós dormimos ao lado deste homem. Por que é que estamos travados? Se existem muros hoje que prendem você, que impedem você de ter uma satisfação plena nessa área, de ter desejo pelo seu marido, de ter vontade de beijá-lo, que isso caia por terra agora. Que isso caia por terra, que todas as correntes que te prendem sejam quebradas, que todos os muros que estão em pé sejam agora derrubados em nome de Jesus. Sabe, Satanás ele tenta amarrar essa área na nossa vida, mas nós temos um Deus maior que quer que nós sejamos livres para amar o nosso marido por completo, nos entregar ao nosso marido por completo, que essa intimidade seja cada vez mais profunda no nosso casamento, Senhor. Guia também, Pai, as nossas palavras. Se caso nós precisamos conversar sobre isso, Senhor, que nós sejamos sábias ao falar, que nós sejamos sábias a confessar, Senhor, e que dê sabedoria também ao nosso marido, dê coragem e ousadia, se necessário procurar ajuda, que nós venhamos ter coragem e não vergonha. Nós precisamos ser intencionais e abençoar o nosso parceiro. Ele é a nossa prioridade, Deus. Ó Senhor, vem sobre esses casais hoje, renovando a intimidade, restaurando a intimidade, restaurando prazer, restaurando sensações, Pai. Em nome de Jesus, eu sei que o Senhor faz o impossível, o Senhor renova todos os dias pela manhã o amor no casamento, Pai. Sê conosco, Senhor. Nós sabemos que nós não precisamos ter vergonha de te pedir isso, porque o Senhor nos fez para isso. O Senhor é perfeito, o sexo não é sujo, o sexo é bom. E Deus quer que você pratique isso. Obrigada, Pai. Obrigada e nos ajuda a nos manter firme. E Senhor, eu sei que nós testemunharemos e glorificaremos o Teu nome, porque o Senhor trará libertação, renovo e restauração nessa área. Em nome de Jesus, amém. Amém, mulheres. Vamos ser intencionais nessa área. Esse áudio foi um pouco mais longo e eu ficaria conversando muito mais tempo com vocês em relação a isso. Existem vários livros que falam sobre isso, eu vou indicar alguns para vocês aqui. E eu espero que vocês tenham gostado desse áudio. Até o próximo capítulo 12. Um beijo. Tchau.